Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é dia 9 de março de 2024, tarde de verão aqui em São Paulo, 28 graus. Aliás, estamos indo para as últimas semanas desta estação do ano aqui na capital paulistana. Você está no 46º episódio do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é falarmos sobre temas relevantes para a carreira executiva e empresarial, e por isso falamos sobre gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema hoje é muito interessante. Vamos falar sobre investimentos e sobre jiu-jitsu. Então, vamos conhecer o nosso convidado. Ele nasceu em Avaré, é casado e tem 2 filhos. Estudou administração de empresas pela FMU e possui uma eclética carreira que envolve trabalhos em setores como vendas, recursos humanos e investimentos. Trabalhou na Gracie Gym OC na Califórnia. Foi campeão de jiu-jitsu paulista, brasileiro, pan-americano e mundial em sua categoria. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o investidor, professor e campeão de jiu-jitsu, Lucas Oliveira. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, telespectador. Obrigado pela oportunidade de poder falar do esporte. Sim. Muito feliz aqui. Olha, muito feliz. Lucas, quando o Flávio Muniz falou de você, né, e ele falou, olha, ele trabalha com investimentos e também é campeão de jiu-jitsu, foi professor, eu falei, não, traz ele aqui, eu quero conhecê-lo, realmente, eu quero, sem dúvida, já começar prestando uma homenagem pela sua carreira nos esportes. E, como eu mencionei na apresentação, Lucas, você teve uma carreira que foi eclética. Entretanto, eu observo que o jiu-jitsu, ele acompanhou grande parte da sua trajetória. Como foi que você conciliou a sua trajetória de trabalho com o jiu-jitsu? Como é que foi isso? Naquela época, o meu trabalho era o jiu-jitsu. O trabalho era isso? Era o jiu-jitsu. Uhum. Não tinha como exercer outras atividades. Sim. E ser atleta de alto nível. Entendi. Entendeu? Porque demanda muito treino, demanda muito esforço. Certo. Foi muito saudável o começo da minha carreira no jiu-jitsu. Eu me iniciei lá na minha cidade natal, em Avaré. Avaré. Uhum. Sim. E numa academia pequena, tudo muito perto, né? Sim, sim. E tinha o suporte dos meus pais lá no interior. Sim. Então eu ia pro treino, voltava para casa, tinha essa estrutura por trás de mim. E foi paixão à primeira vista. Que interessante. Jiu-jitsu, porque você chegou a treinar alguma outra arte marcial, ou você já entrou para treinar jiu-jitsu? Quando menino, fiz muito pouco karatê, mas era muito sim. Criancinha de tudo, não me recordava nada. Uhum. Eu tenho 34 anos e eu iniciei o jiu-jitsu com 15 para 16 anos. Olha só. Treinei por 6 meses na academiazinha lá do interior, aí surgiu um campeonato numa cidade vizinha, em Bauru. Sei. Um campeonato sem kimono, eu estava muito bem treinado, e aí a gente foi para lá, foi eu e a equipe. Bom, foi muito legal, voltei campeão de Bauru. Voltou campeão? No primeiro já. No primeiro campeonato? No primeiro campeonato. Mesmo? Foi legal, então você tinha vocação, incrível. tinha talento, né? Sim, isso me ajudou muito, Silvio. Sei. Isso me ajudou muito, eu me descobri no jiu-jitsu mesmo. Poxa, mas que interessante. Poxa, foi incrível. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, né? Que agora que me ocorreu, né? Você começou a ser professor de jiu-jitsu, né? E normalmente, estou falando como leigo, Claro. tá? Para alguém que está de fora de artes marciais, imagina que um professor sempre vai ser uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa, né? Um senhor e tal, com seus 60, 70, 80 anos. E você é uma pessoa nova. Como é que você começou, então, ou quando, né, melhor dizendo, Sim. que você começou a ser professor de jiu-jitsu? Tá. Para professor é na faixa marrom. Faixa marrom. São 5 faixas principais. Sei. A branca, Uhum. que é o iniciante, a azul, e na roxa a pessoa já pode se dizer um instrutor. Isso passou 4, 5 anos de treinamento ali, vivência de tatame. Então, 5 anos depois ele está de faixa roxa, ele é instrutor, ele ajuda um professor na faixa preta e na faixa marrom, que é um auxiliar. Porque geralmente, Silvio, as aulas são 30 alunos, 15, 20. Então vai ter uma dupla fazendo um treino no final do tatame, uma outra dupla fazendo um treino mais para o início do tatame, e a gente sempre vai estar circulando, dando assistência para eles. Uhum. Então, depois de 5 anos de jiu-jitsu, competindo, estudando jiu-jitsu todos os dias, foi aí que
né? Surgiu a oportunidade. Eu pedi lá pro professor, falei, poxa, eu queria te ajudar, Sim, limpar o tatame, né? A poder ser seu braço direito. Sim. Aí já tinha os títulos também, um conhecimento. E ele falou, claro, tudo bem, vem ser meu auxiliar. E aí eu era auxiliar dele nas aulas. E eu tratava aquilo ali como uma profissão mesmo. Era a minha vida. Era a sua vida ali. É. Entendi. Treinava cedo, à tarde e à noite, Silvio. Nossa, impressionante. E assim, eu vi que quando eu estava vendo a sua trajetória ali no LinkedIn, inclusive, você passou em diversos setores, né? Até chegar na área de investimentos. Como é que foi? Você passou em vendas, RH, como é que foi essa carreira? Não, então, eu fiz o jiu-jitsu até me formei no jiu-jitsu, terminei meu ciclo, concluí a faixa preta, né? Não tem muito tempo. E no jiu-jitsu e nos outros esportes a gente tem um tão brilhante mágico chamado network. Sim. Aqui em São Paulo. Fundamental, né? Legal, mas isso mais pra frente até da carreira, né? Sim. Queria até voltar um pouquinho, falar um pouquinho lá no início, como foi, né? Pode falar. Para incentivar aí, se você não está nos assistindo. Aliás, como tem gente que faz jiu-jitsu, né? Eu conheço muita gente que faz jiu-jitsu. Inclusive muitos executivos. Sim, hoje. sim, muitos executivos, é verdade. E antes de executivo de banco de investimento. O pessoal treina de manhã, hoje as academias são equipadas com chuveiro. É verdade. Então o cara consegue aqui na nossa região ter uma estrutura muito boa para ele poder exercer a profissão dele pós-treino. É onde ele tira o estresse, Silvio. Sim. Vai mais... Poxa, ele deixa tudo no tatame ali. Jiu-jitsu terapia. Muito bom. Jiu-jitsu terapia. Mas como eu estava te falando lá no início, acho muito importante pontuar. Diga. Meu pai trabalhava, mamãe trabalhava também, me dava um suporte, graças a Deus nunca me faltou nada em casa, mas assim, a gente não era de uma família, né, com poder aquisitivo alto. Entendi. Então, como é que você ia para os campeonatos, Lucas? Como é que você foi para os Estados Unidos? Como é que você foi para o Rio de Janeiro lutar o brasileiro? Como que você fez isso? Cara, a gente dava aula, tinha uma remuneração pequenininha, Silvio, pequenininha, só que a magia do network. A gente tinha um aluno lá, e o pai dele era empresário. Sim. E ele falou, papai, olha aquele cara lutando, papai. Olha lá, ele já ganhou os campeonatos aqui no interior e agora ele quer ir para um brasileiro, papai. Sim. Olha lá, né? O pai dele era empresário, era dono de Aras, em Avaré, Aras Carreira. O Joca Calfá. Um abraço, Joca. Obrigado por tudo. Depois eu vou te mandar o link. Depois eu vou passar. Com certeza você pode mandar o link, Lucas. O pessoal vai ficar contente de te ver. Silvio, é uma honra estar aqui falando da minha trajetória do jiu-jitsu, porque assim... eu que agradeço, imagina. Tem muita gente que quer um incentivo e assim, acredite no sonho que você vai conseguir. Menino do interior, e eu conquistei um campeonato mundial lá na Califórnia, foi muito marcante pra mim. E você então, você começou, você falou que logo no primeiro campeonato você já ganhou, aí você ganhou o quê? O Paulista depois, é isso? Ou foi nessa sequência? Ou... Modéstia à parte falando, eu tinha um talento. Sim. Tá? Modéstia à parte falando, plateia, eu tinha um talento, na faixa branca eu fui campeão já, Silvio, aqui em São Paulo, brasileiro, pan-americano e mundial. A gente lutava lá no Ibirapuera, porque a gente tinha dinheiro na época para poder bancar uma passagem aérea, estadia fora do país e essas coisas. Então, tudo começou aí, né? A gente fui montando meu currículo ali como atleta. Fechei a faixa branca, brasileiro, sul-americano, mundial, voltava para o interior, treinava. Quando você ganha o mundial, porque ali eu já vivia intensamente o jiu-jitsu. E então a meta era, né? Poxa, mundial. A gente tinha que fechar o ciclo. Brasileiro, sul-americano e mundial. Faixa branca. Aí a gente era graduado a próxima faixa, faixa azul. Faixa azul, tá. O foco era brasileiro, sul-americano. Eu era muito jovem. Pois era muito jovem. E no final do Mundial na Azul eu perdi. Você perdeu? Eu não queria não estava acostumado a perder. Foi um choque. E hoje, amadureci, então eu tenho... na vida é assim, a gente tem que se superar. E aí foi indo, a gente foi fechando os ciclos de faixa, né? Entendi. Na faixa roxa, conquistei também os títulos, mas aí eu já estava mais estruturado, consegui vir para São Paulo. Sim. Foi aí que eu conheci a Aliança Jiu-Jitsu. Quando eu falo de
quando eu vim a uma escola de jiu-jitsu pra cá. Então a gente tem, pra você entender aí, pra você também, que não é do jiu-jitsu, sim. A gente tem vários times. Como São Paulo, Palmeiras, a gente tem as escolas de jiu-jitsu. A Gracie é uma, né? Uma das principais líderes. E aí foi isso. Foi isso que aconteceu. Jiu-jitsu. Olha, eu vou voltar... Mas foi através de patrocínio. Através de patrocínio. E de network, né? E é interessante porque network é um tema que a gente sempre fala aqui no nosso canal. E você vê como ele vale para todo mundo em qualquer carreira. Por exemplo, eu vejo que muitas vezes o esportista brasileiro não tem o reconhecimento que merece, é verdade. Entretanto, também ele tem muita dificuldade de desenvolver o networking dele. Às vezes a pessoa tem algum problema de timidez, tem um problema de que não sabe se apresentar direito quando vai. E é normal, né? Porque você é muito novo, como você mesmo falou, quando você começou. Então a gente precisa orientar realmente essas pessoas. Eu lembro que uma vez eu recebi, isso já faz mais de 10 anos, tá? Uma mãe querendo uma ajuda para fazer o currículo de um tenista de 17 anos, que estava querendo também... patrocínio. Eu não tive dúvida, eu falei, não, na época, eu falei, não, pô, eu faço, não precisa se preocupar com isso, e fiz realmente com muita satisfação. Não acompanhei depois a carreira dele, mas assim, acho que a gente tem que dar o apoio realmente para os esportistas, porque não é fácil você, assim, é claro que aqui a gente está falando de network, você saber se apresentar, saber falar e tudo mais. Sim, mas você está falando com alguém que, às vezes, vem de uma família humilde, tem que treinar, tem que aprender, tem que se preparar e ainda tem que saber todos esses detalhes. Não dá, é muita coisa. Do início das carreiras são assim. É assim, então por isso que a gente tem que apoiar, a gente tem que realmente fazer o que o pai do seu amigo fez. Né? Tem que apoiar. Aliás, como é que ele chama mesmo? Joca Calfá. Muito obrigado, Joca Calfá. Muito obrigado por ter patrocinado o Lucas, que representou a nós lá no Brasil. Toda a família Calfá. Vamos falar um pouquinho de investimento e depois a gente volta para o jiu-jitsu, pode ser? Com certeza. Quais são os principais desafios para o investidor em renda variável? Essa é a sua especialidade, certo? Sim, com certeza. Eu me especializei depois de 15 anos de carreira no jiu-jitsu. Eu fechei meu ciclo lá, né? Jiu-jitsu, voltando um pouquinho para a gente chegar na onde é o assunto da renda variável e como foi minha migração para o mercado financeiro. Eu tinha duas escolhas. Ou eu me vendia lá para Abu Dhabi, que é onde a gente tem uma estrutura, né? O Brasil não apoia o jiu-jitsu, embora seja o berço do jiu-jitsu. Ou os Estados Unidos. E eu passei um tempo lá, mas eu gosto muito da nossa terra, aqui no Brasil. Quero criar meus filhos aqui por enquanto, não sei amanhã ou depois como vai ser, né? Se eles tiverem vontade de fazer uma faculdade fora, tudo bem. Mas por hora estamos aqui. E, bom, aí eu encerrei meu ciclo no jiu-jitsu e me interessei pelo mercado financeiro por conta da alta performance também. Por essa questão. Me atraiu. Foi onde eu me apaixonei também Agora, como eu vou indicar uma transição para o nosso telespectador de mercado financeiro? Tá? Eu queria saber o seguinte, né, que você foi, você passou para renda variável até especificamente, né? Eu queria entender um pouquinho quais são os principais desafios de alguém que trabalha com renda variável. Então, como tudo, também no começo lá eu busquei profissionais que passou pelo filtro do tempo para poder me qualificar, né, nessa nova atividade que eu ia exercer. Então, eu indico a você que queira conhecer sobre renda variável e não é do setor, ainda mais hoje em dia, busque um conhecimento, né, com profissionais. Com raiz no mercado. Entendi. Pessoas mais antigas, que estão mais tempo. Exatamente. E foi assim que você fez? Foi assim que eu fiz. Inclusive, hoje eu estou em uma empresa em Alphaville, que foi um dos criadores hoje a gente opera mini contrato de dólar. E um dos idealizadores, ele foi aluno do Lombardi. Se você pesquisar aí na bolsa, foi o cara que trouxe os mini contratos dos Estados Unidos para o Brasil. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de estar lá com eles hoje, fazendo parte dessa história. E como é importante você trabalhar com alguém que faz parte da história, né? A partir do momento que você tem essa possibilidade, não perca, porque realmente vai te ajudar muito a entender os meandros, como começou, como é que foram. Eu lembro que uma vez o Flávio Muniz, ele falava muito sobre a histórico, exatamente inclusive da legislação do setor, de como que as coisas começaram lá na década de 90, se não me engano, até chegar no que é o setor hoje. E o que uma pessoa que trabalha no setor de renda variável tem que ter como competência, Lucas? Olha, geralmente são profissionais que já vêm de uma formação acadêmica, que
que acaba caindo na renda variável, um economista, uma formação de administração, né? Ele conhece, ele entra num banco de investimento, ele precisa ter as certificações e está numa instituição que atende os requisitos para você poder operar no mercado. E você, bom, vamos falar um pouquinho sobre o mercado propriamente dito, né? Normalmente no começo do mês eu gosto de falar como é que foram os investimentos no mês anterior, né? O que você destacaria no caso desse mercado que você está do mês de fevereiro? Eu achei que foi um mês bem parado para a Bolsa Brasileira, foi trancado, né? Sem muitas emoções, teve volatilidade ontem, sexta-feira, dólar, que é o ativo que a gente opera, ele andou, né? Sim. O dólar de segunda-feira, não, faz um tempo, uns 20 dias que ele tem oscilado 17, 20 pontos por dia. Sim. Isso a gente tem, acho que há 10 anos atrás não acontecia isso. Sim. E ontem saiu um dado importante e que movimentou o mercado com mais volatilidade na sexta-feira. Mas a gente não está vendo um cenário que fazia tempo que não acontecia. Eu tenho conversado com o Flávio sobre isso, né? Na minha impressão, eu vejo que os mercados estão andando de lado já há algum tempo, né? Então a gente tem que ter muita atenção, na minha visão, porque o problema do mercado andar de lado é que você vai meio que desanimando ali de ficar atento e de repente acontece alguma coisa. Algum né? evento. Uma coisa que me chama a atenção a taxa de juros no Brasil, Lucas, ela é muito elevada. Sim. Isso não é um fator que inibe um pouco as pessoas terem interesse na renda variável? Por que eu vou investir nele se a taxa de juros está tão alta e você, no entanto, investe nele? Com certeza, né? A gente faz operações de day trade buscando proteção, né, de carteira e também visando, embora seja a gente atue no dia do mercado, mas a gente não pensa naquele dia, né? Eu não posso entrar numa operação de day trade achando que, né, eu vou resolver minha vida em um dia. A gente faz uma operação de day trade a longo prazo também. Sim, a gente, né, capta recursos diários, mas com muita atenção e sabendo o que a gente está fazendo. Quer dizer, mesmo com juros elevados, há boas oportunidades no mercado. Vai ter corte de juros agora também, né? Mas foi muito boa a renda fixa mesmo, muito atrativa. Quando eu olho assim o mercado acionário, principalmente, né, ele tem tido uma expansão muito grande ao longo dos últimos meses e está atingindo umas marcas históricas, né, sem descontar a inflação. Sim. Né? Você acha que nós estamos num momento que ainda tem espaço para mais altas ou a gente está no final de um ciclo? A minha visão é que esticou bastante, mas vai ter uma correção, né? Como um movimento natural do mercado. Sim. Ele está muito esticado, ele vai com as ondas do mercado, ela vai se corrigir, mas tem espaço para correr, sim. Essa é a minha visão. Entendi. Bom, eu faço a mesma análise, eu também acho que a gente tem um espaço ainda para subir antes de acontecer alguma coisa surpreendente. Eu queria voltar um pouquinho para a sua carreira, Lucas. Você imaginava, no começo de carreira, que você seria líder de pessoas? Isso estava no seu plano? Sempre. A gente lá no tatame já liderava os alunos. Isso que eu queria saber. As aulas com muita motivação. Jiu-jitsu é um esporte de alta performance. Sim. Então você precisa, né, sempre estar motivando, levando a energia do tatame, liderando, puxando o ritmo, né, do treino. Então eu gosto de liderar. Sim. É uma coisa que eu gosto de fazer. Olha, o Lucas, desde que ele chegou assim, a gente se conheceu pessoalmente hoje, né? Um pessoal incrivelmente animado, realmente. Ele tem uma energia incrível. Eu queria saber como que é liderar alunos no jiu-jitsu. Você tem também aquela situação que a gente vê nas empresas, aquele cara que às vezes está meio desmotivado, ou aquele cara que reclama. Como é que é? Como é que são os alunos no tatame? Modéstia à parte, o jiu-jitsu é muito legal, é muito gostoso, te traz um bem-estar muito grande. Eu dei aula para criança, era mais difícil. Você deu aula para criança? Que idade que é isso? Criança no tatame, meu Deus. Que idade que é isso? Estamos falando aí? Papai colocava as crianças para treinar a partir de 5 anos de idade. A gente teve aluno, after school nos Estados Unidos. É mesmo? Sim, ia de van. Saía criançada, ficava até às 6 da tarde no tatame lá, aquela coisa recreativa, era incrível. É mesmo? E a cultura do americano é linda. Por isso que eu incentivo meus filhos, né, a fazer jiu-jitsu, porque disciplina, foco, autoconfiança, inúmeros benefícios. Olha, o Pedro Mendes, que é o dono da Prime Market, que é a empresa que montou o estúdio para mim, e me convidou para fazer esse podcast, ele faz jiu-jitsu também. Ele fazia uma outra luta marcial antes, que eu não lembro o nome, mas hoje ele faz jiu-jitsu. Aliás, eu vou entrevistar um executivo
que eu dei coaching para ele aqui no Brasil. Hoje ele mora em Portugal. Uau. Ele fez uma mudança incrível de carreira. Ele trabalha, ele é da área de tecnologia. Hoje a esposa dele tem uma clínica odontológica, ele administra a clínica odontológica dela. E ele luta jiu-jitsu hoje. Ele faz também jiu-jitsu. Então, não tem idade para começar. Não tem idade e eu vejo que é uma coisa pelo planeta todo, né? Todo mundo está ligado nisso. Sim. Bom, como que foi trabalhar na Academia Gracie na Califórnia? Me conta um pouquinho dessa experiência. Foi a primeira, né? Primeiro impacto que eu tive de dar aula para criança, de verdade ali, de muitas crianças no tatame, né? Sim. Aqui no Brasil a gente tinha 5, 3, 4, não passava disso, né? E lá eu dei aula para 25 crianças de uma vez. Tinha que ter 3 professores para administrar toda a criançada, para não se machucar, uma atenção plena ali em cima deles, né? Para eles poderem executar as posições de jiu-jitsu da melhor forma possível. Sim. Então foi isso foi enriquecedor para mim. Nossa, imagino. E assim, imagino que cada academia tem uma filosofia, existe uma filosofia a seguir, né, no tatame. Sim, com certeza. Disciplina, foco em todas, mas o padrão do jiu-jitsu ele se repete. Ele Entendi. se repete em todas. São movimentos repetitivos, né, de mecanismo desenvolvido pelo corpo humano que a gente trabalha, mas assim, ela tem um padrão. Ela tem um padrão, sim, de movimentos. Não, muito legal. E como você pensa a liderança, Lucas? Você tem algum líder de referência, alguém que você admira na sua trajetória ou mesmo um líder histórico? Sim, tem um líder muito... Inclusive o Flávio Muniz, né? Um líder que eu admiro muito, mas quem também eu admiro muito é o Anish Shakur. Ele foi CEO aqui do Banco de Investimento do ABC Brasil. Sim. Acho que o Anish está com 60 anos hoje, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Você conheceu ele pessoalmente? Sim, a gente treinava junto. Você treinava junto? A gente treinava junto. E que característica dele você exaltaria, assim, que você falou, olha, essa característica é muito boa para quem lidera? O foco dele, eu admiro muito ele, de verdade, assim, o foco, a disciplina, a resiliência dele. Ele acorda, acho que em torno de 5h30 da manhã e ele tem um tatame na casa dele. E aí mais 3 amigos meus, faixa preta, treinar junto com ele. E ele com 56, 58 anos, treinava igual a gente. É mesmo? Era incrível. E depois descia, tomava um café da manhã, botava o terno dele e vinha liderar o banco de investimento. Que incrível. Aquilo pra mim era o máximo. Olha, pessoal, é o que eu sempre digo nos meus trabalhos, que da importância de você ter um líder de referência. Porque mesmo que você leia um livro sobre liderança, participe de um workshop, um treinamento, se você tem um líder de referência e você vê que como o Lucas chama atenção para foco, disciplina, resiliência, você sempre pode fazer a seguinte pergunta, principalmente quando você estiver em uma situação difícil. O que o meu líder de referência faria nesta situação? E você vai ver que você consegue descobrir uma série de respostas, simplesmente imaginando como que aquele seu líder lidaria com aquela questão. Então é importante você ter um líder de referência, como o Lucas mencionou. Um abraço, Anish. Obrigado por tudo. Depois te mando o link. Como é que você vê o futuro da carreira executiva em investimento variável? É um bom momento para trabalhar com investimento variável? Você recomenda isso para os executivos? De novo, se ele buscar um profissional da área que passou pela linha do tempo, se ele buscar conhecimento, com certeza. Ainda vale a pena. Embora ele já tenha uma vida estável, mas ele pode deixar bons frutos para os filhos. Sei. Como eu faço, tenho minha carteirinha de investimento para os meus 2 filhos, só para longo prazo. Você já fez algo para eles? Eu tento ensinar eles a investir, pouparem, né? Mostro para eles que a bolsa é acessível para todos. Sim. Uma empresa hoje tem um preço de R$10. É verdade, tem mesmo. Empresas boas. É verdade. Acho importante. Olha, mas eu acho interessante, você desde cedo você está ensinando isso para os seus filhos. Eu gosto muito de passar esse conhecimento. E você observa, como eu observo, alguns executivos que parece que não entendem, não têm interesse em investimento. Você já prestou atenção nisso, não? Mas sim, às vezes o cara é conservador, tem medo, não tem conhecimento e é uma coisa que é um tabu brasileiro isso aí. Porque lá nos Estados Unidos... É normal, né? É normal. Acho que houve uma matéria uma vez que adolescentes, ao invés de ganhar presente, ganham ações nas Nasdaq. Isso eu já vi também. Poxa, isso brilha meus olhos, né?
se preocupar com o futuro dos filhos. E eu acho que é importante, né, a gente trazer isso, principalmente para os executivos. Mas por que para os executivos? Porque eles trabalham muito, ganham muito dinheiro, mas têm muita dificuldade de preservar o que ganham. Pois é. Eu já vi executivos com salários altíssimos, seis figures, né? E assim, ele tinha reserva para 3 meses só. Eu falo, mas como que isso é possível? Mas assim, ele não conseguia reter o dinheiro, quer dizer, ele gastava tudo que ele ganhava e não conseguia... Líder na área, mas faltou educação financeira. Exatamente, e isso realmente é um hábito de você aprender aos poucos, para que você realmente possa ter mais tranquilidade, segurança, alguma coisa assim. Sim. Bom, você já foi professor de jiu-jitsu, e tem futuro ainda para quem é professor de jiu-jitsu? Como é que é isso? Não sendo no Brasil, sim. Só ir para Califórnia? Melhorou bastante, desculpa, melhorou bastante aqui no Brasil, mas agora eles estão usando muito formato de escola, né? Sim. Então, da minha época, eu tenho 34 anos, eu comecei jiu-jitsu com 15, peguei uma época muito difícil no jiu-jitsu. Se não fosse os patrocinadores voltando, eu não teria conseguido ir até os Estados Unidos lutar, né? Então foi muito difícil mesmo. O jiu-jitsu, eu fui campeão mundial em 2010 e ganhei uma medalha. Sim. Né? E assim, obviamente, colocando currículo, abriu portas, network, mas assim, a gente precisa de recursos para o dia a dia. Claro. Pensou dessa forma. E realmente assim, é interessante você ver que, por exemplo, você pega uma pessoa nos Estados Unidos e ela é campeão de alguma coisa, ela se torna naturalmente uma celebridade. Exatamente. As pessoas vão querer vender produtos por meio dela, com a imagem dela e tal. E aqui no Brasil eu vejo que realmente falta um pouquinho a gente valorizar um pouco mais os campeões, principalmente por conta disso, né? Pessoa de caráter, disciplinado, animado, tem energia, com certeza passou por muitas dificuldades também. Foi difícil. Então, assim, são bons exemplos para as nossas marcas, para as nossas empresas. Então, a gente precisa aprender a valorizar o campeão brasileiro em todas as categorias. Você tem noção, Silvio? Desculpa te interromper. Não interromper, não. A gente teve um super atleta de Manaus, em meados de 90, que ele vinha de Manaus. Hoje ele é atleta do UFC. Ele tá muito bem, né, hoje nos Estados Unidos, da família lá. Mas no começo era triste. Ele treinava num tatame de lona lá. Ele e os amigos, alguns companheiros que tinha, e vinha pro Rio de Janeiro lutar contra a família Gracie. Um atleta de altíssimo nível. Aí quando teve o campeonato mundial, acho que foi em 2000, lá no famoso Tijuca Tênis Clube, ele foi lá e ganhou o peso dele, a categoria dele, e mais o absoluto. O absoluto, para você e para os telespectadores entender, é quando junta todos os faixas pretas, independente de peso, categoria, e coloca lá e só sai o campeão. Você tá brincando, nem sabia que existia isso. Mas o final dessa história é triste, pela falta de incentivo. Ele foi campeão da categoria, campeão absoluto. Na final, ele suportou a dor do braço quebrado, que o oponente dele deu um golpe nele lá, o juiz não viu, ele foi campeão. E ele estava quase quebrado. Lutou, depois se você procurar aí na internet, Jacaré, o apelido dele, Ronaldo Jacaré, hoje ele está no UFC, uma das ligas mais importantes dos Estados Unidos, de luta de MMA. Ele não tinha dinheiro para voltar para Manaus. Não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro para voltar para Manaus. Nossa, que dramático. Ficou lá, dormiu no Rio de Janeiro. É difícil, sabe? Muito dramático, e é triste, porque o jiu-jitsu tem um vasto benefício. Vasto benefício. Eu percebo isso. Que a gente tem que apoiar. Não, olha, vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar, quem sabe, né, as pessoas nos ouvindo aqui possam entender que realmente é importante para o Brasil a gente ter um incentivo disso. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a história de como que é ser o campeão mundial em sua categoria de jiu-jitsu. Como é que foi essa trajetória? Sim. Foi um dia incrível, né? Foi um dia que marcou minha vida em 2010. 2010. Eu faço aniversário em maio. Dia 31 de maio. E o campeonato mundial era dia 2 de junho. Olha só. Então eu voava para lá e era um presente. Né? Além de presente de ir para os Estados Unidos, que era incrível. Era menino, novo. E de lutar e ainda ser campeão, que foi incrível. É mesmo? Foi perfeito. E você teve... Quantas lutas são para você conseguir chegar na final e ganhar? 3 lutas. São 3 lutas? Foram 3 lutas na minha categoria. Campeão mundial na minha categoria. Sim, claro. No meu peso. Você estava em qual faixa? Na roxa. Na roxa. Isso. Entendi. Campeão na roxa e na marrom, mundial. Nossa, que legal, cara. Que legal. Sim. E me diz uma coisa, o que você aprendeu no jiu-jitsu que você traz para a carreira de investidor e vice-versa? Alta performance, ser um eterno aprendiz no mercado,
né? E se o tesoureiro do banco falar que ele sabe tudo no mercado, ele vai estar mentindo, porque muitas vezes ele está errado também nas posições claro, dele. Claro. Então a gente aprende muito com o mercado e isso foi que me encantou. Entendi. E tem alguma coisa que você consegue fazer do caminho inverso, que você vê, olha, tem coisas no mercado que faz sentido no jiu-jitsu. O que seria isso? Sim. Como de novo, a curiosidade. Curiosidade? Tudo. Muitas coisas, são vários fatores. E o que te atraiu para essa carreira de investidor exatamente? Eu olhava o Anis lá, né? Voltando no assunto do meu amigo, eu tinha uma imagem muito legal dele, muito incrível, de carreira de sucesso, de desafios que ele passou, ele trabalhou em um banco de investimento a vida inteira. E foi isso que me atraiu pro mercado. Você conheceu ele, viu tudo isso e falou, não, isso vale a pena. Sim, e a questão financeira também, né? Não, claro, sem dúvida, claro, entendo isso. Né? E se um executivo, por exemplo, ele está refletindo sobre o futuro da sua carreira e conhece alguém como você, alguém que está no seu mercado, né? Legal. Ainda tem uma boa possibilidade de trabalhar em instituições ligadas a esse tipo de investimento? Você acha que vale a pena alguém mudar da carreira quando vê assim que, olha, puxa, mas ali parece que é melhor, vale a pena ainda ir para essa sua carreira? Com certeza, muito. Ele já deve ter alguma bagagem, né? Sim. Ele vai ter que preencher os pré-requisitos, certificações. Claro. São muitas, né? São muitas, né? São algumas. Não são muitas, mas são algumas. Uhum. Hoje a assessoria de investimento, que é a Ancor, está mais acessível para a população. É mesmo? Sim. Uhum. O pessoal consegue se matricular, baixar o material, estudar e ser um assessor. Sim. O legal para o pessoal que está em transição de carreira, que é ser um executivo do mercado financeiro, que eu tenho visto muito, são nas cidades de interior. O pessoal do agro investiu na renda fixa, investiu na poupança a vida inteira e hoje abriu a cabeça um pouco mais para a renda variável e eles estão abrindo muitos escritórios no interior de assessoria para essas pessoas do agro, de micro e pequena empresa também. Interessante, né? Isso é um mercado que está aí. Porque o agro não está passando nesse momento por um bom momento, né? Mas assim, com certeza, eu já vi, eu tenho amigos, inclusive, que estão no interior, que realmente eles ajudam os fazendeiros a investirem, porque eles ganham muito dinheiro, né? Que trabalho incrível. É bem interessante. Pessoal, eu esqueci de falar para você, olha, aproveita e dá um like aqui na nossa gravação, no nosso podcast, deixa um comentário e, claro, compartilhe. E não se esqueça do meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Muito do que o Lucas está falando aqui, ali está estruturado de uma forma interessante para você aprender e aplicar no seu dia a dia para ter não apenas bons resultados mais rápidos, mas também resultados duradouros, resultados de longo prazo. Porque isso é importante, né? Mesmo quando você fala assim que você trabalha no day trade, mas você olhar para o futuro e conseguir ter resultados duradouros. Com certeza. Eu imagino que seu dia de trabalho, Lucas, ele seja muito pesado, né? Como é que você equilibra a sua vida pessoal e profissional? Olha, aliás, eu quero agradecer o Lucas porque ele está vindo fazer essa gravação aqui no sábado. Então, você imagina, ele trabalhou a semana inteira e hoje ele está aqui comigo fazendo essa gravação. Como é que você equilibra isso, a vida pessoal e a vida profissional? Eu penso que eu estou num momento que eu vou me dedicar mais agora, mas eu vou ter um fôlego daqui a um tempo. Então, assim, eu estou encarando isso com uma certa naturalidade, mas assim, é realmente puxado, mas faz parte do processo. Sim. Tá? Precisa. Nesse momento você está realmente com um foco maior na vida profissional. Exatamente. Entendi. Mas tenho 2 filhos, tento conciliar, quando posso vou na escola, buscá-los. Tento estar sempre presente com eles. Com a minha esposa também, né? Sempre família. Uma coisa que eu prezo muito. Sim. E é importante mesmo, né? Principalmente quando você está dando um foco um pouco maior, às vezes, em um momento de carreira, você ter a família para te dar esse suporte. Né? Total. Não, nem me fale nisso. Muito bom mesmo, bem pontuado. Bom, a gente já está indo aqui para o nosso final da nossa pergunta aqui. Nossa pergunta, do nosso podcast. Qual que é a sua orientação para quem quer seguir uma carreira como a sua, Lucas? No jiu-jitsu ou no mercado? Eu diria o seguinte, quando eu vejo a sua carreira, eu vejo assim, que você começou no jiu-jitsu e depois passou para o mercado de investimentos. Então, se você puder falar, porque eu vejo assim, né? Como é difícil, né? Você mudar de carreira, né? Então, se alguém fosse seguir uma carreira como a sua, que envolve, por exemplo, uma área que imagino que não tenha tanto rendimento assim, e depois ir para uma área de investimentos, quer dizer, você primeiro atendeu a sua vocação, que somente quem é muito vocacionado para ser campeão do mundo, né? E depois passar para uma carreira de investimentos também muito boa. Qual que é a orientação para seguir isso?
Eu não sei se foi sorte ou se foi Deus, mas as Sim. 2 carreiras que foram colocadas para exercer eu faço com muita paixão. Muita paixão. Muita paixão. Tanto no jiu-jitsu fazer com muita paixão e hoje o mercado para mim é uma paixão inenarrável. Você está gostando muito dessa carreira? Eu gosto muito. De verdade, sou apaixonado pelo conhecimento e pela bagagem. E é um mercado que exige muito estudo, né? Muito estudo, muito foco e disciplina. Legal. Então, olha, só para terminar, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo, baseado na sua experiência? Claro. Como eu disse no começo, quem acredita sempre alcança. Então, não sei qual momento da vida que você está passando aí, mas acredite no seu potencial, no seu sonho e vai para cima. Muito bom. Legal, muito bacana mesmo. Show. Lucas, olha, eu queria agradecer muito mesmo por você ter aceitado o meu convite. Como eu falei, no sábado aqui ele veio dar essa entrevista aqui para mim. Quando o Flávio falou que ele era um campeão de jiu-jitsu, eu falei, não, eu preciso conversar com ele. Eu acho que toda essa sua história de vida, de carreira e principalmente essas mudanças que você fez demonstram realmente o quão campeão você é, não só de jiu-jitsu, mas também na sua vida. Eu desejo boa sorte para você nessa área de investimentos. Muito obrigado por participar aqui do canal O Executivo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e é isso. Estaremos aqui com os próximos convites. Muito obrigado. Tá bom? E você também, eu convido você para se inscrever no nosso canal O Executivo, link aqui embaixo. Eu vou gravar agora a conversa controversa com o Lucas de Oliveira e peço para você também deixar um like, um comentário. Eu vou deixar aqui também as conexões nossas, tanto no LinkedIn, no Instagram. E não se esqueça, dia 21 de março, às 21 horas, mais um podcast aqui no canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente.